Retorno que eu vou te levar. Hoje, 10 de julho de 2018, começa a semifinal da Copa do Mundo. Infelizmente o Brasil não está. A Bélgica, que eliminou o Brasil, vai enfrentar a equipe da França. O jogo está programado para as 15 horas. E hoje os memes que estão aí rodando na rede social é de que a partir das 14 horas é feriado. Mas na Bélgica, não aqui, lá na Bélgica. E lógico que nós vamos fazer um balanço. Hoje é o dia de falar do esporte amador. Nesse primeiro bloco nós vamos fazer um balanço do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão, já definida primeiro. Camboriú já está entre os 4 e vai brigar agora para conquistar o segundo turno e já ser o primeiro a subir pela conquista do primeiro turno. Vai ser pesado. Hoje, nessa situação aqui, eu estava fazendo um levantamento aqui, nós temos, tirando o Camboriú fora, 6 equipes que vão brigar pelo segundo turno e vão brigar pelos 2 índices técnicos. Que pauleira, hein, Jânio? Olá, Eladio, olá você de casa. Sem dúvida nenhuma, nós teremos aí um segundo turno realmente muito bom, muito competitivo. Nós temos equipes aí que vêm crescendo e crescendo muito. Outras equipes aí, como a equipe do Juventus, fez uma mudança aí no último jogo. Acabou trazendo o Celso Rodrigues, o Celso, que é um baita treinador, trabalhou lá na Chapecoense, trabalhou no Concórdia, tem um time forte, eu gosto muito desse time do Juventus. O próprio Barra, hoje pela manhã, inclusive o professor Ingo trouxe a novidade agora lá na Rádio Univale, trouxe o centroavante do Juventude, lá do Rio Grande do Sul, trouxe o novo treinador que vai estrear no clássico de quarta-feira contra o Barroso. Então o Barra é outro postulante. Nós temos o próprio Barroso, que é um time de altos e baixos, mas tecnicamente é um time bom também, que pode brigar. O Metropolitano, segundo as informações que tenho também, está trazendo jogadores do Tubarão, que acabaram a Série D agora, e jogadores abaixo de 23 anos estão vindo para reforçar também o Almirante Barroso. O Marcílio Dias também está contratando. Marcílio fez um planejamento errado. Fala em Marcílio. Marcílio já tem... Não tem treinador ainda. Então não... o Teco é que deve comandar o jogo. O Teco já está definido. O Teco que está trabalhando. Amanhã quem comanda é o técnico. Vamos torcer que o Marcílio Dias possa encontrar ainda no dia de hoje um treinador, se for a vontade do clube trazer um treinador ou efetivar o Teco, né? Acho... Eu tenho assim algumas dúvidas, Eladio. Eu fazia um comentário agora há pouco lá na Rádio Univale, que me questionava se o Teco fosse bem, não deveria permanecer o Teco ou já efetivar o técnico. Eu tenho a seguinte posição, e até quero ouvir você, porque você foi treinador. Veja bem, o Teco era o auxiliar técnico do René Marques e, por consequência, ele era, com certeza, um dos conselheiros do René, se o René ouvisse ele. Ou seja, ele fazia parte, então, daquele trabalho que não foi bom. Não foi bom porque acabou em 4º lugar. E aí eu fico pensando, saiu ele, mas ficou o auxiliar técnico. Será que ele vai ele vai continuar com a mesma filosofia de trabalho ou ele vai pensar diferente? Se ele pensava diferente, por que ele não conseguiu convencer o técnico, o seu chefe hierárquico, a mudar pelo menos o esquema de jogo, fazer alguma coisa de diferente? Então, por isso, eu fico aqui me questionando, será que o Teco tem hoje personalidade e o Teco tem uma outra forma de pensar o time daquele que ele e o René vinha trabalhando? Esse é um questionamento correto, esse questionamento, porque o auxiliar técnico é aquele que dirige e toma as decisões em conjunto com o treinador. Tanto é que o treinador sempre traz esse auxiliar técnico de sua confiança, aquele que vai ser a sua segunda voz, aquele que vai te dar um suporte. E aí eu também questiono, os problemas do Clube Náutico Marcílio Dias eram pontuais, claros, cristalinos. Ali é que o Marcílio Dias está perdendo o jogo, está perdendo o combate, que é o setor de meio de campo.
É lógico que aí vem um outro lado, que as falhas individuais da zaga, do seu goleiro, também fizeram a somatória da situação da equipe nesse primeiro turno. Então é questionável sim, porque se o Teco fosse um preparador físico, se fosse um outro, um diretor, não aquele que estivesse do lado do treinador no dia do treinamento, aí sim, porque ele iria implantar o seu sistema de jogo. Agora fica na questão. Ele tinha essa liberdade com o René? Essa é a grande pergunta, porque, veja bem, ele era conivente do René. Ele era o auxiliar e o que era de positivo ele tinha participação e o que era de negativo ele tinha participação também. Ou talvez, eu conheço o René e o René tem uma personalidade forte, pode até ser que o auxiliar técnico falasse alguma coisa diferente e o René não entendesse desta forma. E eu faço outras colocações também. É inadmissível deixar o Marcílio Dias chegar quase no fundo do poço, tendo pessoas experientes lá dentro. Eu já falei isso e vou repetir. E vou citar, inclusive, o nome do Gelson, né? Nós somos imprensa e nós temos que falar, independentemente se o cara é gente boa, é nosso amigo, e ele é meu amigo, ele é gente boníssima. Mas veja bem, você tem um superintendente de futebol, que é o Gama, você tem você tem o Gelson, que é o gerente de futebol, você tem o Tonho Gil, você tem um departamento de inteligência. Quer dizer, o time estava indo para o fundo do poço e será que ninguém fazia nada? Será que ninguém fazia nada? Quando eu digo estava indo para o fundo do poço, porque o fundo do poço era a 5ª colocação. O fundo do poço é ficar sair dos primeiros 4 colocados, 4º colocado, ser o 4º colocado, que aliás pode até o 4º colocado não entrar se o Camboriú ganhar o segundo turno, vai entrar o 2º e o 3º, e ninguém falava nada, ninguém tinha uma voz ativa, o presidente demorou tanto. E um detalhe que você está levantando é que a performance do Juventus, que é o adversário do Marcílio Dias amanhã, a performance dele no primeiro turno, ele foi a 19 pontos, ele colocou 5 pontos de diferença do Marcílio. O Fluminense, né? O Fluminense. Isso. Ele botou 5 pontos de vantagem da equipe do Marcílio Dias. Então, é um forte concorrente ao critério técnico ou até mesmo a conquista do segundo turno. Sim, por isso eu digo assim, Eladio, o jogo de amanhã é uma decisão para o Marcílio Dias. Não venho com essa conversa. Todos os jogos são decisão. Mas amanhã é um adversário direto. Qual é o segundo jogo? Qual é o segundo jogo? É o Camboriú. É outro... Não pode deixar o Camboriú ganhar o segundo turno. É outro jogo de decisão direta. Você tem toda a razão, Eladio. Hoje tu tem razão, Eladio. Hoje realmente você tem razão. Então, ele vai ter confronto direto com o Barroso, vai ter com o Barra, ele vai ter com o Fluminense, ele vai ter com o Metropolitano, ele vai ter com o Juventus. Barroso. O Barroso, ele tem 5. E o próprio Camboriú, ele tem dos 10, ele tem 5, 6 confrontos diretíssimos. Mas eu me refiro ao Fluminense, sabe por quê, o Eladio? O Fluminense tem 5 pontos à frente do Marcílio. Se ganha, vai para 8 pontos, faltando 8 jogos, cara. Você tirar 8 pontos em 8 jogos é muito difícil num campeonato equilibrado. Outra coisa também que não se falava, tá? Ficou todo mundo admirado e surpreso com a equipe do Fluminense, como que esse time chegou tão certinho, tá? Por quê? A cidade de Joinville não cobre, a imprensa de Joinville não cobre o Fluminense, e o pessoal do Fluminense deram uma entrevista, é a garotada aqui da região. Não é verdade, tá? Aquele time veio pronto lá do Cascavel. Aquele time é o time do Cascavel. O Diego Arthur ainda hoje abriu o site do Cascavel. Todos os jogadores acima de 23 anos do Cascavel foram emprestados para outras equipes e todos aqueles abaixo, que eram 9 jogadores, tá? Vieram todos eles para a equipe do Fluminense. Então era uma equipe pronta. E nós, como não tínhamos essa informação, nós estávamos admirados. Como que esses guris chegaram e conseguiram fazer isso? E fizeram porque eles eram um time pronto que veio lá do Paraná. E pelo desenvolvimento do primeiro turno, nós vamos ter aí, brigando diretamente, 7 equipes vão estar brigando nesse segundo turno. Direto. Que a diferença de pontos, tirando a equipe do Fluminense, a diferença de pontos é 1, 2, 3 pontos. Exatamente. Que é uma diferença que dá para tirar. Aí fica o Guarani, que pode se recuperar. Pode, Guarani, mostrou que pode. O Beck, eu não acredito que o Beck vai se recuperar, e nem tampouco o Operário.
Apesar de o Operário ter empatado, o Marcílio empatou com o Operário lá. O Operário vai brigar com o Blumenau no rebaixamento. Para ver quem cai. Para ver quem cai. Porque ele contratou 8 jogadores, estreou 2 no último domingo e ainda tem mais 6 jogadores para estrear. E olha aqui, a rodada de amanhã, o Camboriú vai pegar o Beck, teoricamente. Vai ganhar. Tá? Vai jogar em casa. O Barroso vai pegar a equipe do Barra. Os dois estão brigando. Os dois estão brigando. O Guarani vai receber o Juventus. Tá? O Juventus vai jogar lá na casa do Guarani. Se o Juventus ganhar, ele continua na parada. E depois o Marcílio Dias vai a Joinville enfrentar o Fluminense. E o Metropolitano inicia já com uma boa bala na agulha, que é enfrentar em casa a equipe do Operário, que é um dos catalogados para descenso. Então, olha a pedreira que o Marcílio Dias tem e, teoricamente, a moleza que tem a equipe do Metropolitano. O Metropolitano pode abrir esse segundo turno na liderança, com relação ao segundo turno, mas pode abrir na contagem de pontos, ele pode chegar a 16 pontos. Caso o Marcílio Dias não passe pelo Fluminense, o Metropolitano já passa à frente. Passa à frente. A conta é o seguinte, tá? Para o Marcílio Dias se classificar ou ganhar o turno ou pelo índice técnico, o Marcílio Dias tem que fazer 21 pontos no segundo turno. 21 pontos. Então, dos 10 tem que ganhar 7. Tem que ganhar 7. Dos 9? Não, dos 9? Dos 9. Tem que ganhar 7. Pode ganhar 6, né? Empatar 3, né? Então, aí ainda dá. Mas é ponto. É claro que é difícil, mas não é impossível. O ano passado, a equipe do Concórdia fez 23 pontos no segundo turno, tá? Não perdeu para ninguém. Porque o Camboriú chegou com 20, né? Nesse primeiro turno. Chegou com 20, tá? E o Fluminense com 19. Então... O Marcílio vai ter que fazer 21 pontos na nossa conta para ficar entre os 3. E para conquistar o segundo ou conquistar o segundo turno ou ficar entre os 3. Exatamente isso. Então é uma missão difícil, complicadíssima. Eu volto a repetir, o Marcílio Dias demorou muito tomate, tudo. O Marcílio Dias hoje não tem um lateral esquerdo. Hoje o único lateral esquerdo é um zagueiro. O Marcílio só tem um zagueiro hoje de reserva, que é o lateral esquerdo. Quer dizer, um planejamento mal feito na montagem do grupo. Só rapidinho aqui, em 30 segundos, para você é o seguinte. Marcílio, nós já estamos analisando. Barroso, Barra, para esse segundo turno, estão fazendo investimento? Estão fazendo investimento. O Barra trouxe aí, né, o novo treinador, trouxe mais um atacante. O Metropolitano está trazendo alguns jogadores lá da equipe do Tubarão. Está todo mundo se mexendo. O Marcílio Dias também deve estar chegando aí de 3 a 4 jogadores. Também precisa reforçar. Está chegando um meia, está chegando um lateral e está chegando um zagueiro, né, para o Marcílio Dias. Acho pouco ainda, mas todo mundo está se reforçando para esse eu confesso, Jânio, que o problema do Marcílio Dias não é só material humano, não. Não. Tem a deficiência no gol. Isso tem. O Can vai ter que se ajeitar. Eu acho que o Christopher ganhou a posição. Mas vão ter, porque nenhum dos dois deram segurança ainda para a defesa. Ainda não. Tá? Não deram segurança. Aliás, então, ali é um grande problema que tem que ser corrigido. O Christopher soltou 3 bolas lá em Itaiópolis, lá, que foi de assustar, viu? É um setor que tem que se corrigir. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós voltamos já com o João Carlos Anacleto falando do nosso esporte amador, terceira idade, interclubes, Itamirim, futebol 7 e também no campeonato da Pimpa, o qual o Jânio Flávio de Oliveira é um dos fundadores da associação da Pimpa, onde existe esse campeonato há muito tempo. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco nós temos apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E o segundo bloco é todo do nosso colega João Carlos Anacleto, nosso convidado, que sempre vem aqui trazendo as novidades do esporte amador. Anacleto, quais as novidades aí que você tem? Qual dos assuntos que você vai abrir essa sua participação? Boa tarde, Eladio. Boa tarde, Jânio. Pessoal, é o seguinte, nós vamos começar aí, Eladio. E realmente terminou o JAS de Santa Catarina, né? Os Jogos Abertos da Terceira Idade. Então teve o encerramento esse final de semana, no sábado. O handebol que foi realizado. Handebol. Foi só a estava pendente, handebol, estava pendente, né? Então, os jogos aconteceram na cidade de Navegantes. E Itajaí, né? Como sempre, na categoria feminino, foi a grande campeã.
E nós, o masculino, infelizmente, perdemos a final para Camboriú. Mas o importante foi a nossa classificação, ganhar a medalha feminino e também ganhar o segundo lugar no masculino, né? Jogos muito bons, né? Bastante pessoal lá no ginásio e valeu a pena. Agora nós vamos nos prepararmos para os Jogos das Integrações, né? O Jogo da Integração que vai reunir os idosos, né? De Itajaí, da região, sobre canastra, dominó, bote, bolão, vôlei, também o handebol, que é para classificar as equipes para os Jogos Abertos da Terceira Idade de 2019. Então a gente quer também agradecer o pessoal aí pelo apoio que nos deram, né? A FESPORT, pela premiação, os troféus muito bonitos, as medalhas também muito bonitas, e dizer que nós vamos estar aí lutando para, se Deus quiser, em 2019 trazemos mais, porque, Eladio, agora assim, ó, o título do JASSE, ele não é um título global. Ele não é assim global, que ganha, né, o campeão geral, não existe campeão geral. São campeão por modalidades, né? E nós somos campeões. Itajaí levou o quê? Levou o handebol feminino. O segundo lugar no masculino? No masculino, só. Mas lá não. Lá para cima, lá para canastra, bote, essas coisas. Não chegamos? Lá o pessoal de cima, né? Lá do joga para lá. Que eles vivem, parece assim que as cartas vêm na mão deles, a bote, o bolão, entendeu? Mas é muito bacana. Valeu a pena, foi um encontro muito bacana, né? E também vamos falar aí do que é que você quer que nós falamos mais, Eladio? Não, então já vamos entrar aqui, até que o Jânio puder falar um pouquinho também. A Pimpa tem uma associação que se criou e é um dos campeonatos mais bem organizados que eu conheço aqui, dos clubes aqui. Quanto tempo faz, Jânio, você faz parte da fundação desse campeonato, quanto tempo tem a Pimpa nessas atividades e sem parar, né? Sem parar. Já passou para lá, já passou para cá, já passou para tudo quanto é canto. Na verdade, existia uma empresa aqui, que era a distribuidora Pimpa, né? A distribuidora Pimpa, que era do nosso amigo Moringa, né? Isso. E essa empresa sucumbiu. Ela acabou falindo naquela oportunidade, fechando as suas portas. E nós éramos os sócios amigos da empresa, né? Então, quando a empresa... Só para perguntar, é porque a empresa tinha um campo de futebol suíço nas suas dependências. Nas suas dependências, certo? Então, acabou a empresa, acabou a associação da empresa, porque era uma associação de funcionários. Eu, o André, o Pato Roco, o Rubão, que era o pessoal que nós jogávamos lá, nós não deixamos morrer. Fizemos uma assembleia e criamos a Associação Amigos da Pimpa, que era aqueles amigos que jogavam lá na Associação Pimpa, que era da empresa. Aí foram lá para aquele BR-101. Caloca. Isso. Não. BR-101. Primeiro BR-101. A gente ainda jogou um tempo lá, nós alugamos o campo, daí que lá foi para a Justiça e nós ficamos com o campo lá ainda por um bom tempo. Depois nós alugamos aqui a associação ali, que já era dos advogados, não era mais do Café Cometa, já era dos advogados, né? Então a gente jogou ali, jogou no Barroso, jogamos aqui no Tiradê, aqui no tiro, aqui no clube de tiro. Aqui no Atiradores, jogamos no Atiradores. E agora... No Campo da Zilda, e Canhanduba também, vocês sabem. Na Canhanduba também. E agora, efetivamente, já há um bom tempo, há muitos anos, a Associação Amigos da Pimpa fez uma parceria com a Sociedade Fazenda, o Clube de Campo, e lá ele manda os jogos. E para dar continuidade ao que está falando, você lembra quando foi a data da fundação? Eu não lembro exatamente, mas eu tenho a ata. 1º de 11 de 1989, faz 28 anos. Exatamente. Né? Então agora, já que eu lembro como se fosse hoje aquela noite. Isso. Jânio, e agora é o seguinte, a próxima competição vai ser no Clube Náutico Almirante Barroso. Eles estão saindo lá da Fazenda e estão vindo para o Clube Náutico Almirante Barroso, né? E agora, inclusive, sábado agora, então vai ter os jogos das semifinais, né? Inclusive, eu vou estar lá presente, lá, se Deus quiser. Lá na Fazenda. Lá na Fazenda. E o André ainda é presidente? Não, o André não. O André agora é presidente do conselho do Almirante Barroso. Ele deixou o Almirante Barroso. Então, eu tive, assim, trabalhei muito tempo, né, gente, lá com vocês lá, né? Fazendo reportagem lá. E um campeonato bem organizado, né? Ainda tem amigos lá que... temos amigos naqueles tempos, de 30 anos atrás, nós temos os amigos. Então, a gente quer dizer assim, porque, Jânio, né? A gente sabe do seu trabalho, do André, estava lá, né? Eu acredito que a Pimpa ficou na mão de uma pessoa que gosta, uma pessoa competente, que é o nosso amigo, o Pato Roco, né? O Pato Roco? Então aquela Israel, pessoa... nosso querido Israel. Israel que... Se falar Israel, quase ninguém conhece, agora dizer que é o Pato Roco, né? Então eu estava presente lá no Almirante Barroso, né, junto com ele, com o Lilo. Então eu estava conversando para trazer as competições aqui para o Almirante Barroso, né?
Então, um abraço lá para eles. E sábado que vem, se Deus quiser, nós vamos estar lá. Tá, mas essa final vai ser ainda lá na Fazenda? Sim, vai ser lá, vai ser lá. E falar em Almirante Barroso, ontem também começou o Futebol 7, né? Que é da Liga Itajaense de Futebol 7, que é organizada pelo nosso amigo, o árbitro, o Marlon Buretti, né? Ele que organiza. Então começou ontem com 6 equipes e nós vamos também, a Web Catarina, né? Vamos cobrir esses eventos aí, né? E eu até, com permissão do Jean de Elade, eu até quero dizer assim, ó, que eu sempre gostei do esporte amador. Hoje o profissional, para mim, ele perdeu a graça, né? A gente, não sei, futebol está tão diferente, então coisa que a gente fica assim... Não, deve ser ressaca da Copa do Mundo. Então eu estou me dedicando lá na Web Catarina ao futebol amador, você que tem sua equipe de futebol amador, você que faz campeonato amador, né? Eu dei o contato da rádio, o meu contato, para entrar em contato com a gente, para a Web também, né, Eugênio? Também aparecendo no cenário amador, né? Que é muito importante. Você sabe que existem muitos campeonatos, Itajaí ainda é uma liga forte, né? Mas ainda falta alguma coisa para alcançar um nível aí de Blumenau, de Joinville, de Pomerode, né? Essas equipes aí. Eu até estou falei hoje bastante lá, sobre as equipes daqui da Liga Itajaí de Esportes, que estão afastadas, que não disputam mais competições, que venham, que voltam, né? Inclusive, esse ano, Eladio, a taça vai ser em nome do nosso amigo, o seu Luiz Plácido Correia, uma pessoa que merece também, né? Merece ser homenageado, igual eu falei para ele, homenageado enquanto é vivo, né? E também vamos falar do Itamirim Clube de Campo, Eladio, que esse final de semana acontece os jogos, né, encerramento da competição, que é a taça Italux, né, que o Istilux, Então, que vai ser realizado agora no próximo sábado, a partir das 15 horas, 15 horas começa o campeonato do Itamirim. 15 horas e 45 minutos começam os jogos lá. Começam as finais. As finais, né? Então nós vamos ter categoria Master, categorias novas, 9B, 9C, vamos ter feminino, vamos ter sub-7, sub-9. Então, estou convidando o público lá, os associados, né? Comparecerem lá no Itamirim. Se tu chamar o público não vai entrar. Não entra. Só associado. Os associados, né? Mas o público associado. Tá né? certo, faz isso bem. Que compareçam lá no Itamirim Clube de Campo, né? E isso também convidei a imprensa, né, Ládio? Eu acho que a imprensa também lógico. é bem recebida, né? Ana Cláudia, e a Interligas? Você tem 1 minuto para falar sobre a Interligas. Minutinho para ti. A Interligas, o Rio do Ouro, né, conseguiu mais um belo resultado. Já tinha vencido a primeira aqui de 5-0 e foi lá, ganhou do Flórida pelo placar de 4-1. Pô, tá bem. Então tá bem a equipe A artilharia do Rio do Ouro tá boa. Tá boa, né? O Zico tem um time na mão, né? O Zico comanda lá, tem um time na mão. Eles começam, né? Tem um bom goleiro, que é o Ney, que jogou no Marcelo Dias, né? Tem muitos jogadores, o Pinheiro, tem alguns jogadores profissional. Então a equipe do Rio do Ouro está investindo, né? Está investindo para ganhar esse título. E é uma equipe que a gente torce, né? Que é o único representante que nós temos na Interligas. E eu espero que para o próximo ano, esse campeonato amador que vai ter esse ano agora, que as equipes que for campeão e que for vice, que lutem, que batalhem, vão jogar na Interligas, que é muito importante, né, Eladio? Então, essas informações, nós encerramos o programa desta terça-feira, que tem a dedicação ao esporte amador, e você pode curtir aí a primeira semifinal entre França e Bélgica daqui a pouquinho. Hoje não é feriado no Brasil não, né? Um abraço. Hoje não é feriado no Brasil não. Até amanhã, só na Bélgica. Só na Bélgica. Um abraço e até amanhã. Um abraço.